Livro de Jó, capítulo 1, quem encontrou, diga glória a Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Vamos todos juntos repetir o versículo de número 2. Vamos lá, 1, 2, 3. E nasceram-lhe. Segure na mão de alguém e diga: esta pessoa, Jó, era completamente abençoado. Levante uma das suas mãos e vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero glorificar e exaltar o Teu nome pela presença do Teu Espírito em nosso meio. Vale mais um dia, Senhor, nos Teus átrios do que 1000 em outra parte. E nós preferimos estar à porta da Tua casa do que adentrarmos nas tendas onde há impiedade. Porque na Tua presença até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si sua prole. Glorifica o Teu nome pelo poder da Tua palavra, Senhor, e nós também Te glorificaremos esta noite. Fale e não te cales. Oramos crendo no nome daquele que vive, no nome santo de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra? Faça isso. Olhe para mim, querida igreja. Nós estamos diante de um texto bíblico bastante conhecido, que fala sobre um homem chamado Jó. Alguns teólogos liberais chegam a afirmar que Jó tenha sido uma criação poética, imaginária, um tipo, uma ilustração, uma maneira de se apresentar o sofrimento do justo personificado em alguém. Entretanto, quem crer na inerrância da Bíblia, na inspiração divina da Bíblia, como eu creio e vocês também creem, sabemos perfeitamente que o livro de Jó não é a personificação do sofrimento apenas, mas Jó é um personagem biográfico, é uma pessoa, é um ser, alguém que de fato existiu, andou, peregrinou por essa terra, teve uma habitação, uma cidade, filhos, família, e a sua história, por mais que pareça incrível, é uma história real. Na verdade, a história de Jó, devido à forma com que as coisas se sucederam e o registro que elas tiveram, nos dá aquela imagem, aquela ideia de que é impossível que alguém resista a tanto sofrimento. Mas eu tenho certeza que se nós parássemos esta noite para ouvir histórias aqui, nós nos surpreenderíamos com a resistência que o ser humano tem frente a alguns desafios e com a graça de Deus revelada trazendo sustento ao sofrimento na vida dos seus servos. Nós também temos muitas histórias. Nós também temos histórias das quais, se as pessoas ouvissem, elas diriam: eu não acredito que você sobreviveu a isso tudo. Com isso eu não quero comparar você a Jó, mas também não quero distanciar você totalmente de Jó. Porque quando olho para Jó, lembro-me da expressão do profeta, ou melhor dizendo, do apóstolo, falando sobre o profeta Elias, ele diz: homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orou, e durante 3 anos não choveu. Quando o apóstolo apresenta Elias como homem sujeito às mesmas paixões que nós, ele está dizendo tão humano quanto nós. Quando eu olho para os sofrimentos de Jesus e a causa desse sofrimento, talvez eu possa me distanciar dessa realidade, porque ali está Deus e homem. Mas quando eu olho para Jó, não está Deus e homem. Quando eu olho para Jó, está só homem. Homem com Deus. Homem cheio da presença de Deus. Então eu não tenho por que olhar para Jó e acreditar que pessoas não sobrevivem a tragédias.
que pessoas não sobrevivem a doenças, que pessoas não sobrevivem a luto, que pessoas não sobrevivem a dores, que pessoas não sobrevivem a desgraças, a pobreza, a miséria, a desprezo. Talvez você não tenha uma história tão longa quanto Jó, mas em algum momento da sua vida, sua história esbarrou com a de Jó. E eu gostaria que você desse um glória ao Deus que te ajudou a sobreviver e a chegar até aqui. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó. Jó, cujo nome quer dizer odiado, ou ainda tomado pelo inimigo, ou ainda aquele que sofre e chora. Nós vamos conhecer a história de Jó depois da prosperidade. Vamos conhecer a história de Jó durante a prosperidade. Vamos conhecer a história de Jó depois da escassez. Mas nós não conhecemos a história de Jó antes da prosperidade. O Jó do capítulo 1 se apresenta como um homem adulto e já próspero. Mas a Bíblia não conta como foi para ele chegar até ali. Perceba que com isso eu não afirmo, Jó já havia sofrido. Com isso eu afirmo que a nossa história nunca será lida de forma completa por aqueles que nos observam. O texto começa dizendo que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, e nasceram-lhe filhos e filhas, 7 filhos e 3 filhas. Um homem para gerar 10 filhos precisa de tempo. Um homem para gerar 10 filhos precisa ser adulto. Um homem para gerar 10 filhos precisa de uma esposa, precisa ser casado e no mínimo 10 anos. Jó não é uma criança. Eu não sei por que ele tem esse nome, mas ele já é alguém que chora. Ele já é alguém que sofre. Ele já é alguém que o inimigo odeia. Afinal, o amor de Deus veio junto com a gestação da minha mãe. O amor de Deus veio no ato da minha concepção. Mas o ódio de Satanás pela nossa vida também não começou ontem. Jó agora tem 10 filhos. E quando a Bíblia diz que alguém tem 10, a Bíblia está dizendo que este alguém é completo. Jó é um homem completamente abençoado. Jó é um homem que, embora odiado pelo inimigo, embora com traços de sofrimento, de dores, ele é um homem completamente abençoado. A despeito do que Satanás pense sobre nós ou venha tentando contra a nossa vida, eu posso dizer esta noite, eu sou uma mulher completamente abençoada. Por mais que você tenha chorado durante essa semana, tenha enfrentado desafios, desemprego, dores, angústias, eu quero lhe motivar a abrir a sua boca e também repetir isso em fé. Eu sou completamente abençoado. Ser completamente abençoado é não possuir uma área da vida onde a bênção de Deus não tenha penetrado ainda. Eu vou repetir. Ser completamente abençoado é não possuir uma área na vida onde a bênção de Deus não tenha se manifestado ainda. Eu tenho áreas na minha vida onde eu preciso que a bênção de Deus se manifeste de forma mais intensa. Mas não existe uma área da minha vida que Deus não tenha alcançado com a sua graça ainda. Por isso eu me levanto esta noite e lhe motivo a se levantar dizendo isso. A despeito do ódio que Satanás, o inferno, os demônios tenham de mim e de você, nós somos completamente abençoados. Não há áreas na nossa vida sobre o governo de demônios. Não há áreas na nossa vida sobre o governo de maldições. Não há áreas na nossa vida onde as feitiçarias e bruxarias tenham autoridade. Não há área das nossas vidas onde pessoas possam dizer, eu a domino de forma que a bênção de Deus não pode chegar. Não há área da nossa vida onde Deus não possa alcançar esta noite. Ainda que eu esteja sofrendo ou chorando, em fé eu digo, sou completamente abençoada. Perfil de Jó. Homem reto. Quando a Bíblia diz que ele é reto, fala do que ele era, não apenas diante dos homens. Diante dos homens é reputação, mas do que ele era diante de Deus. Jó é reto, é o julgamento de Deus sobre ele. Reputação é o que as pessoas pensam sobre mim. Retidão é o que Deus observa em mim. Deus está dizendo, Jó é reto. Jó também é um homem sincero. Eu gostaria que você repetisse esta palavra, sincero. E eu quero lhe explicar o que esta palavra quer dizer. Homem sincero não é homem sem pecado. É tão bom quanto parece ser. Eu vou repetir.
Jó não é um homem sincero porque ele não tem pecado. Jó é um homem tão bom quanto ele parece ser. Esse é o nosso grande desafio, alinhar o que parecemos ser com aquilo que somos de verdade. Se você perceber, você se esforça para parecer ser o melhor possível, a não ser que você esteja sofrendo com alguma deficiência psicológica e emocional. Fora isso, nós nos esforçamos para parecer os melhores possíveis. Ser sincero é ser tão bom quanto você parece ser. Mesmo que você não pareça ser tão bom assim. Mesmo que você nem seja tão bom assim. Mas pelo menos você não veste uma capa de que é tão bom assim. E você alinha aquilo que você parece ser com aquilo que você é. E quando nós alinhamos o que nós parecemos ser com aquilo que somos, não há decepções. Quando nós alinhamos aquilo que somos com aquilo que parecemos ser, não há decepções. Na história da minha vida, o crente menos espiritual da minha família. Na história da minha vida, o crente que eu vi menos de joelhos na minha família. Na história da minha vida, o crente que eu nunca vi orando em línguas estranhas na minha família, foi alguém de que um dia eu sentei para pensar e disse, essa pessoa nunca me decepcionou. Eu tentei sacudir a história da minha vida. Eu tentei sacudir todos os anos de convivência com essa pessoa e eu não encontrei uma decepção. Eu não disse para você que eu não encontrei um erro, eu encontrei muitos erros. Eu não estou dizendo que eu não encontrei para você nenhum tipo de pecado, eu encontrei alguns tipos de pecado, inclusive essa pessoa falava demais. Eu só não encontrei decepção. Porque decepção é fazer com que o outro espere algo de você e você demonstra algo que você não conseguiu corresponder. E embora eu tenha vasculhado a vida dessa pessoa e tenha encontrado muitas falhas, eu concluí, nunca me decepcionei, porque em todas as falhas, esta pessoa era altamente previsível. Ela falava mal de qualquer um, isso todo mundo já sabia. Ela estourava a qualquer momento, isso todo mundo já sabia. Se tivesse que falar a verdade, falava na cara, isso todo mundo já sabia. Se tivesse que chamar para briga alguém, chamava, porque era crente, mas era bravo, isso todo mundo sabia. Então passou a vida inteira sem enganar ninguém, sendo exatamente aquilo que era. E com isso eu não estou dizendo que a pessoa era melhor do que ninguém. Eu só estou dizendo que a pessoa decidiu ser sincero, ser exatamente aquilo que demonstrava ser. E no dia que Deus chamou meu avô para a eternidade, uma das coisas que me fez me alegrar era saber que ali estava passando para a eternidade um homem que nunca mostrou ser aquilo que não era. Era apenas aquilo que era e nada mais. Podia ter sido melhor. Podia ter falado menos. Talvez tivesse sofrido menos. Mas não enganou ninguém. Deus está nos convidando a sermos tão bons quanto mostramos que somos. Só isso. E não vai haver decepções. Porque alguém pode até dizer, não gosto da maneira que a pessoa se posiciona, mas não vai poder dizer, fulano não é sincero. Eu gostaria de agradar todas as pessoas que passam pela minha vida. Eu não sou uma pessoa que não me esforce para isso. Só que entre desagradar ou fingir ser o que nós não somos, é melhor desagradar. Jó é um homem reto, sincero, e ele é temente a Deus. Diga bem alto, temente a Deus. Matthew Henry afirma que ele tinha reverência pela majestade de Deus, respeito pela sua autoridade e temor pela sua ira. Isso me abalou. Jó tem reverência pela majestade de Deus, respeito pela sua autoridade, temor pela sua ira. E aí eu começo a imaginar templos lotados. Pessoas de mãos erguidas, cantando e chorando. Elas levantam as mãos e as lágrimas descem. Elas adoram de uma maneira tão intensa que eu não ousaria dizer que esta adoração é mentirosa. Elas são pessoas que reverenciam a majestade de Deus. Elas levantam os braços e elas dizem, Deus é santo.
Algumas delas e alguns de nós chegamos a dobrar os nossos joelhos num ato público. Eu acho que poucas vezes a igreja experimentou uma geração capaz de adorar com tamanha intensidade e liberdade como esta que vivemos hoje. O grande problema é que esse público que tem reverência à majestade de Deus ainda não desenvolveu respeito pela sua autoridade e temor pela sua ira. Porque esses mesmos que molham os rostos, que se jogam no chão, se levantam e entram num motel como se nada tivesse acontecendo. Esses mesmos que vibram uma madrugada inteira gritando Jesus ou Cristo, também são capazes de acender um baseado. Esses que dizem Deus é incrível, Deus é poderoso, eu amo esse Deus, eu sou louco por esse Deus, apaixonado por esse Deus, cheio desse Deus, navegam em sites pornográficos durante toda a noite. Nós ainda não entendemos que respeitar a majestade de Deus é também acreditar na autoridade de Deus e temer a ira de Deus, porque Deus é um Deus terrível. Deus é um Deus terrível. Jó é alguém que ama a majestade de Deus, mas respeita a sua autoridade e tem temor. Talvez nós estejamos precisando de um batismo de temor. Temor pela sua ira. Jó é um homem reto. É um homem sincero. É temente a Deus. E se desvia do mal. Jó evita toda aparição e aproximação com o pecado. Quando alguém diz para Jó, o pecado está ali, Jó diz, então vou pela outra rua. Quando alguém diz a Jó, isso não é pecado, mas parece pecado, Jó diz, não serve para mim. E nós estamos diante de pessoas que nos desafiam e dizem, prove na Bíblia onde isso é pecado. Marque aqui com um X onde está escrito que eu não posso fazer isso ou fazer aquilo. Jó não quer um X na Bíblia dizendo a ele se ele pode ou não. Jó olha e diz, tem jeito de pecado. Tem cheiro de pecado. Parece pecado. Por via das dúvidas, vai que é pecado. Vou passar pelo outro lado. Ninguém perde em abandonar aquilo que não é pecado, mas podemos ter percas eternas se abraçarmos aquilo que é pecado. Helena, se você descobrir no final da sua vida cristã que você abriu mão de coisas que Deus nunca lhe pediu para fazer, eu não terei perdido nada. Terei perdido se descobrir que Deus havia me pedido coisas e eu não ouvi a voz dele. Eu não perco em nada quando eu exagero em santidade, mas perco quando eu me inclino à liberalidade. Ninguém perde quando exagera em santidade, mas perde quando se inclina para a liberalidade. Então ele diz, se parece com o pecado, eu já não quero, eu vou me desviar do mal. Vai que essas músicas não fazem mal para ninguém, eu não perdi nada, eu ouvi outra coisa. Vai que frequentar aqueles lugares não faz mal a ninguém, eu não perdi nada, eu frequentei outros lugares. Vai que me ensinaram errado mesmo e que não há problema nenhum em assistir todo tipo de coisa na TV. Eu deixei de assistir aquelas e assisti outras. Vai que realmente não há problema nenhum em beber socialmente. Eu tenho certeza que há. Eu estou apenas levando você a pensar. Mas se eu não bebi, eu guardei pelo menos o meu fígado. Mas se eu pequei, eu estou perdendo a minha alma. Então eu guardo o fígado e guardo a alma. Eu quero entrar no céu. Jó é um homem próspero, grite isso, próspero. Ele é próspero porque ele tem 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas, o que faz dele completamente abençoado. E a Bíblia dá a sua lista de bênçãos.
7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, numeroso pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o homem maior de todos os do Oriente. Na lista de bens de Jó não há joias. E aqui não vai nenhuma crítica a quem possui joias ou a quem usa joias. Eu quero apenas explicar a você que no contexto cultural antigo, judaico, a ideia de prosperidade não está em ouro. A ideia da prosperidade está em terra e em pessoas. Para você ser próspero, você precisa ter gente. E para você ser próspero, você precisa ter alimento. E para você ser próspero, você precisa ter chão. Por isso que as joias não são mencionadas como objeto de tesouro no mundo antigo. A ideia é: um homem próspero tem gente. Se você olha ao seu lado e não tem gente, você não é próspero. Você precisa trazer gente para perto de você. Um homem abençoado precisa ter do que se alimentar. Do que se alimentar. Não adianta a gente pagar uma prestação de carro mais alta do que o nosso salário e comer miojo 31 dias no mês. Isso não é prosperidade. Você precisa ter mesa para se alimentar. E a Bíblia vai dizer que esse homem tem terra, porque o chão é de fato aquilo que eu tenho de palpável. Tem crente com a cabeça na lua. Você pode até ficar com a cabeça na lua, mas fica com o pé no chão. Chão fala de raiz. Chão fala de história. Chão fala do que é palpável. Chão fala do que é verdadeiro. Pare de viver de ilusões, daquilo que você acha que pode ter, daquilo que você acha que um dia vai ter, dos lugares que você acha que um dia vai chegar. Para começar, o seu chão é hoje aqui. Bata o seu pé e diga: eu estou com o pé no chão. Eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho uma bicicleta, eu estou com o pé no chão. Eu tenho um travesseiro, eu tenho um colchão que precisa ser trocado, mas é o meu colchão, eu estou com o pé no chão. Eu comi hoje no almoço, foi um anguzinho com carne moída, não foi o meu caso, infelizmente. Eu adoraria ter comido angu com carne moída, mas foi o seu caso. Você está com o pé no chão. E quando alguém começar a querer colocar coisas na sua cabeça, dizendo compre, 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 diga para essa pessoa: devagar, 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 porque Deus está me ensinando que ser próspero é ter gente, ser próspero é estar alimentado, e ser próspero é andar com o pé no chão. Eu preciso ter uma terra para eu pisar. E nesse momento eu abro um parênteses para entregar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Nesse tempo de crise, crentes possuirão casa própria. Nesse tempo de crise, crentes vão quitar imóveis. Nesse tempo de crise, crentes vão ter terreno. Mas você precisa parar de colecionar quinquilharia, lotar armário de coisa que não vale nada, comprar perfume que você não tem dinheiro para pagar, usar marca que é mais cara do que o teu salário. Cai na real, coloca o pé no chão e enfrenta o que é prosperidade. Para mostrar para quem? Eu ouvi uma palavra sexta-feira da pastora Andréa Messias, eu não vou esquecer. Não queira mostrar uma prosperidade que Deus não te deu ainda. Diga isso para alguém: não queira mostrar uma prosperidade que Deus não te deu ainda. Quando você faz isso, você está se precipitando, dizendo: Deus, eu não creio no teu tempo, eu estou estabelecendo o meu tempo. Eu não posso estabelecer o meu tempo vivendo daquilo que eu não sou, para mostrar quem está à minha volta. Seja apenas aquilo que você é. Passava um turno de dias. Sobre o que você está pregando, Helena? Sobre quem é Jó? Passavam-se turno de dias e os seus filhos se reuniam em casas um dos outros e banqueteavam, comiam. E o versículo 5 diz que quando os dias de festa terminavam, sucedidos o turno dos 5 dias, Jó se levantava, santificava, oferecia seu holocausto segundo o número dos seus filhos, porque ele dizia: quem sabe, os meus filhos podem ter pecado, podem ter amaldiçoado a Deus em seu coração. Jó pedia aos seus filhos que se preparassem para o cerimonial solene. Eles eram levados ao exame de consciência, a um possível arrependimento. Seus filhos já eram adultos. Não moravam mais com ele, mas Jó ainda era o sacerdote da família. Eu quero entregar uma palavra só aos homens esta noite, pais de família. Levante as mãos em nome de Jesus. Deus vai fazer de você um homem tão poderoso no Espírito Santo que os seus filhos não vão se casar para fugir da sua autoridade. Eles vão se casar, mas vão continuar acreditando na sua autoridade. Eu vou repetir. Deus vai fazer de você um homem espiritualmente tão poderoso que os seus filhos não vão se casar para fugir da sua autoridade. Eles vão se casar, mas vão continuar acreditando na sua autoridade. Porque eu me casei há 18 anos, mas o sacerdote da minha casa
casa é o Eleomar, mas da minha família é o meu pai. E quando qualquer coisa acontece, o Eleomar não me diz nada senão, quer que eu ligue para o seu pai, quer que ligue para sua mãe, porque eu não saí de casa para fugir da autoridade deles. Eu quero andar debaixo desta autoridade. Sua filha quer casar com qualquer louco para se livrar da tua tirania. Seu filho quer morar junto com uma mulher que ele nem sabe quem é, para ver se livra das obrigações que você faz. Ele arcar fora de tempo de forma grosseira, lançando à mesa tipo de conversa que nunca deveria ter numa família. Acordou agora, vai comer esse pão? Quanto custa esse pão? No meu tempo não se comia pão. Você deveria ter vergonha de ser um sacerdote na sua casa e enxovalhar a sua família por causa de um pedaço de pão. Já que vão escrever no YouTube mesmo que mulher não pode ensinar e que dirá homem, então já estou mesmo debaixo de pancada, vou falar de uma vez. Se ajeite. Viva de tal maneira que o dia que os seus filhos saírem do seu teto, não saiam da sua bênção. Eles tenham a alegria de continuar debaixo da sua bênção. Os filhos de Jó não estão fugindo do pai. Eles têm casa. Mas o pai é o sacerdote. Eles têm casa, mas o pai é a autoridade. Eles têm casa e fazem festa de turnos em turnos. Mas quando os 5 dias terminam, Jó diz, agora eu vou santificar meus filhos. Aí vem uns crentes cheios de problema. Não tenho mais família, não. Casei todo mundo, agora é só eu, minha mulher. Não é mais minha família. Então teu filho foi chocado, irmão. É um meteoro que caiu na tua casa. As configurações mudam. Mas a aliança de bênção não é alterada pelas configurações. A bênção que está sobre você vai alcançar todos os teus filhos, porque é tua família. E a bênção que está sobre Jó vai chegar sobre os seus filhos. Eu estou entregando uma palavra de Deus para você, e quero que você entenda que até para ser provado, os filhos de Jó entraram na prova de Jó. Então para ser abençoado também vai entrar na mesma bênção. Não tenhamos pressa de romper vínculos familiares, ainda que adquiramos novos vínculos. Pelo contrário, a chegada de um novo membro da família não me exclui da minha família, mas agrega um novo indivíduo na família, e essa corrente de bênção ela vai circular. Satanás está pensando que vai separar a tua casa por questões efêmeras, mas o Espírito Santo está dizendo, eu vou unir a tua família. Eu sou o Deus da família. Aleluia. Segure na mão desta pessoa que está do seu lado e diga, se prepare, sua família vai crescer. Vai chegar mais gente. E gente abençoada, diga isso, vai chegar mais gente. E vai chegar gente abençoada. Onde estão os pais aqui de filhos solteiros, pai e mãe? Comece a orar dizendo, Deus é mais e é abençoado, é mais e é crente, é mais e é agregador, é mais e vai se envolver nas promessas, é mais e vai dar frutos também, é mais e vai fazer a minha família chegar mais longe. Oh, glória ao nome de Jesus. Helena, você fala muito da sua família, só posso falar da minha, da sua, quem tem que falar é você. Minha família chegou mais longe desde que o meu esposo chegou nela. Minha família se tornou mais alegre, no mínimo, mais alegre, no mínimo. Deus vai trazer gente para a tua casa. Oh! Comece a orar os teus filhos na madrugada, impor as mãos e diga, Deus, o devorador não vai entrar nessa casa não. A ave de rapina não vai entrar nesta casa não. A mulher estranha não vai entrar nesta casa não. Quem vem para separar famílias, desintegrar famílias, não vai entrar na minha casa não. Eu quero ver a minha geração abençoada. Os pais, a frase não é minha, mas eu vou lê-la, o pensamento. Os pais não podem dar graças aos seus filhos, pois é Deus quem os santifica. Mas eles podem dar advertências e conselhos de forma oportuna, fazendo progredir a sua santificação. Você não pode santificar um filho, mas você pode aconselhá-lo em tempo oportuno para que a santificação dele progrida.
num dia, os filhos de Deus vieram assentar-se perante o Senhor. E veio também Satanás entre eles. O Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Deus disse a Satanás. Quem disse? Observaste tu, meu servo Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O que o narrador falou, Deus disse. Esse é meu sonho. Que o que as pessoas mais generosas dizem sobre mim seja exatamente o que Deus diria. Que às vezes as pessoas dizem umas coisas sobre nós tão boas, a gente fica olhando: Jesus, falta tanto. Satanás respondeu e disse: porventura teme Jó, Deus de balde? Ele não pode negar que Jó teme a Deus, mas ele acusa Jó de mercenário, exatamente como os nossos inimigos fazem. Como eles não podem dizer o que gostariam de dizer sobre nós, porque nós não damos razões para isso. Eles vão na veia da bênção. Mas olha como é que Deus dá a ele. Mas olha a casa dele. Mas olha o carro que ele usa. O diabo gostaria de dizer: não teme nada, tem outra mulher. O diabo gostaria de dizer: não teme nada, espanca os filhos. Não teme nada, não paga o salário dos empregados. Mas Jó sabe, ou melhor, Satanás sabe que Jó teme. Então ele vai pela veia mais fácil. É mercenário. Te serve porque o Senhor faz o que faz. Tu não cercaste ele de uma sebe, a ele e a sua casa, a obra da mão dele não abençoou, o gado dele não aumentou. Jó está dizendo: ser crente assim é fácil. A graça de Deus cercava a vida espiritual de Jó e a providência de Deus cercava a vida material de Jó. Se você puder e quiser, segure na mão da pessoa que está do seu lado e diga a ela: a graça de Deus. Não, um pouquinho mais forte. A graça de Deus vai cercar a sua vida espiritual. Mas prepare-se, a providência de Deus vai cercar a tua vida material. Gostando o diabo ou não. Estende a tua mão. Toca em tudo que ele tem e verá se não blasfema contra ti na tua face. Diz o Senhor a Satanás: tudo que ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, porque o poder do diabo é limitado. Projetos que ninguém faz. Perda, morte, dor. Segura firme, irmão. Deus deu testemunho de você. Deus olhou para Satanás e Deus não conversa com Satanás todo dia não, ok? Foi uma excepcionalidade. Deus olhou para Satanás e disse: vai lá, para você ver. Oreba e Assúria. Não faz vergonha não, irmão. Segura firme. Aguenta firme. Respira fundo e dá glória. Porque Deus em excepcionalidade chamou o teu adversário e disse: vai lá, para você ver. Um dia os filhos e filhas comiam, bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Veio o mensageiro a Jó e disse: os bois lavraram e as jumentas pastam junto a eles. Deram sobre ele, os sabeus os tomaram, os servos feriram o fio da espada, só eu escapei.
Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas, os servos, consumiu e só eu escapei. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenou os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos, tomaram os servos, feriram ao fio da espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Percas financeiras, percas materiais, e nunca morre todo mundo, e nunca são todos sequestrados, ainda fica aquele que vem trazer a notícia: acabou. Jó não teve tempo de reagir, porque estando ele ainda falando, veio outro e disse: Jó, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, veio um grande vento da além do deserto, deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, só eu escapei para trazer-te a nova. Percas materiais e morte de pessoas próximas e amadas. Está vendo como Jó não está tão distante da gente? Quem aqui nunca viveu isso? Percas financeiras, perdas de pessoas amadas. Reação de Jó. Diga isso no 3 comigo. 1, 2, 3. Reação de Jó. Vamos juntos no 3. 1, 2, 3. Então Jó. E se fosse Helena? Assim, nua e cruamente, eu penso que se fosse Helena, então Helena chorou. Se fosse Helena, eu penso, não sei, é na hora, né? É na hora que o poder de Deus se manifesta. Mas eu penso, se fosse Helena, então caiu. Morreu meus 10 filhos. Perdi tudo que eu tinha financeiramente. Então Helena desmaiou. Qual verbo você acha que aparece aqui? Então Jó se levantou. Ah, gente, pelo amor de Deus, vocês não entenderam o que eu disse. A coisa é para cair no chão, gente, mas a Bíblia diz: então Jó se levantou. Você conhece alguém pelo nome? Aponta para essa pessoa, grita o nome dela e diz: fulano, é agora que você vai ficar de pé. Então Jó se adorou? Não, se levantou. Cantou? Não, se levantou. Chorou? Não, se levantou. Ou a luta me joga para frente, ou a dor me joga para frente, ou ela me engole de uma vez. Não deixa ela te engolir. Então Jó se levantou. Levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra. Você tem que entender. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Diga bem alto: cerimonial. É. No momento de aflição, dentro daquela cultura, rasgar a roupa, raspar a cabeça, se jogar nas cinzas é cerimonial. Jó não está desorientado. Jó não está louco. Jó não está desequilibrado. Jó está cumprindo cerimônias. O que é isso? Tem crente ficando doido, deixando de participar da ceia só porque está desempregado. Jó perde 10 filhos, fica em pé e diz: vou fazer um cerimonial. Que os manaché e ai a sébia. Vem cantar um hino, não posso cantar porque eu tenho uma dor. Jó levanta, 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 levanta. Ele não jogou a roupa com impetuosidade, ele rasgou o manto. Ele não ficou nu, não. Rasgou o manto, é para rasgar tudo, que você não é louco, você é crente. Rasgou o manto, raspou a cabeça. Conhece esse crente pelo nome aí que está do seu lado? Diga para ele: fulano, raspou a cabeça
Olhe para ele e diz: não arrancou os cabelos, raspou a cabeça. Tem diferença. Raspar a cabeça requer técnica, tem que sentar. Aleluia. A lágrima quente está caindo, mas ele está passando, ó, a lâmina. A lágrima quente está caindo, ó. Satanás está pensando que eu vou fazer isso aqui, mas eu sou templo do Espírito Santo. A expressão da dor está viva, mas ele não arranca o cabelo impulsivamente. Ele raspa a cabeça deliberadamente. É diferente. Ele está expressando a dor, mas com dignidade. Oh, revácia. Estou eu com o Eliomar conversando sobre um acontecimento triste que nossa igreja viveu nos últimos dias. E eu orando, eu dizendo: Eliomar, Ciclano tá bem. Deus está trabalhando. Eu tenho certeza que Deus está trabalhando. Tenho certeza que Deus está no controle. Tenho certeza. Aí depois que eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com a irmã, eu falei: Eliomar, exatamente como eu falei. O Eliomar falou aquilo que nós sempre falamos. Mas com o passar dos dias fica mais difícil. Eu falei: Eliomar, com o passar dos dias vai ficar difícil, mas vai continuar assim mesmo. Porque um crente, irmãos, um crente mergulhado, ele rasga a roupa, mas ele não fica nu. Ele raspa a cabeça, mas ele não arranca os cabelos. Tua alma está rasgada por dentro, mas tem um Deus no céu dizendo: eu continuo acreditando em você. Não é Satanás que determinou o tamanho da tua dor, é Deus quem aferiu a tua capacidade, e Ele sabe até onde você pode suportar. Eu tenho até medo desses crentes daqui. Acho que se meu pai e minha mãe partir para a eternidade é melhor vocês nem ir, não. Porque vocês são muito terríveis, Deus me livre. Uns crentes doidos, uns crentes de Deus, que lê a Bíblia, que canta, que fala: pastora, fica calma. Eu fica calma, vamos ver se pode. Estou bem, tudo está doendo muito, mas estou sentindo o Espírito Santo aqui. Eu falo: Jesus, essa gente não é normal. Chego a sofrer, irmãos. Participei de um culto fúnebre, uma criança pediu para ter oportunidade para falar: eu quero ser um pastor igual meu avô. Que isso, gente? Ainda vem me dizer que essa igreja é a pior igreja de todos os tempos, então não sabe, aí não viu bem. Depende da igreja que você está frequentando, e depende do tipo de igreja que você decidiu ser. Porque quem está entendendo quem é o Deus da Bíblia, meu irmão, está chorando, o cabelo está descendo no chão, o manto está rasgando sobre a pele, mas a certeza que há na alma é essa aqui. Ô Jó, você vai parar aí? Não. O ritual está cumprido, mas agora eu vou falar o que está na minha alma. O ritual eu conheço, é a liturgia quem manda. O ritual eu conheço, é a ética que manda. O ritual eu conheço, é a cultura que manda. Agora eu vou falar o que está aqui dentro. Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Levanta as tuas duas mãos só para adorar pelo que você perdeu. Só para adorar pelo que você perdeu, mas um dia você teve. Se você teve, foi favor de Deus. Alá, chorianda lá.
Adore pelo que foi. Se foi é porque esteve. Se esteve é porque foi Deus quem trouxe. Deixa a gratidão tomar tua alma. 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 O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito, bendito, bendito. Não trouxemos nada, não levaremos nada. Não se pode perder o que não se possui. Um dos votos mais importantes da vida de um homem: Senhor, nada é meu, tudo é teu. Quando você entende que você não tem nada, você passa a não perder nada. Tudo é dele. E daqui a pouco eu também estou indo para ele e vou me encontrar com tudo que é dele. Não tenho nada. Aquele que deu, pode tomar. Passou-se alguns dias. E vindo outro dia, Satanás se apresentou de novo. E o Senhor disse assim a ele: Satanás, de onde vens? De onde vens? Sabe o que Satanás respondeu, gente? Quem está comigo, diga eu. De rodear a terra e passear por ela. Vocês lembram dessa resposta? Lembram que da primeira vez ele disse isso? Promoveu, com permissão de Deus, a morte de 10 pessoas, a perca de todos os bens de um homem, e chegou diante de Deus como se não tivesse cometido nada. Gente, eu vou falar porque eu estava em São Paulo me dirigindo para um congresso, uma conferência, quando Deus falou comigo isso no carro de um irmão: cuidado para você não se parecer com Satanás. Eu disse, e Deus disse, pecar, praticar o mal e comparecer diante de mim como se não tivesse feito nada. Quem peca e não esboça nenhum tipo de arrependimento se parece com o diabo. Ele está com a mesma cara de sempre. De onde vens? De rodear a terra. Crente não. Crente não. Eu já catei crente no chão por causa de pecado. Você acredita nisso? No chão, chorando. Que isso, meu irmão? Levanta. Não posso. Que foi, irmão? Peguei. Já me tiraram de casa pensando que tinha morrido alguém. Pastor, eu vim aqui hoje. Mas tem que ser hoje. Mas tem que ser agora. Meu Deus, morreu. Pastor, eu pequei. Eu quando, irmão? Hoje de manhã. Mas não podia deixar da tarde. Eu falei, Jesus. Está entendendo? Aí peca. Passa a base, pozinho, vem, aleluia. Peca. Entrega o dízimo. Peca. Canta, peca. Prega. Sobe no púlpito. Tu tá a cara do diabo. Não é possível. Eu não estou falando sobre o fato de nós não pecarmos, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas a Bíblia diz que aquele que peca, e aí de forma continuada, é do diabo. Você não é do diabo. Olha para esse crente, anima ele na fé e diz, você é a cara do Cordeiro. Você pode até pecar, meu irmão, você não vai esconder pecado, cavucar pecado, fingir que não está pecando. Não. Em nome de Jesus, gente, não precisa pastor estar espremendo crente para contar pecado, não. A presença de Deus me constrange. Eu não posso estar diante de um Deus santo sem me dobrar diante dele. Eu tenho que me dobrar. Deus olhou para ele e disse, observaste meu servo Jó. Preste atenção, gente. Ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus
e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu me incitado contra ele para o consumir sem causa. Diga assim: Jó estava careca. Jó estava com o manto rasgado. Mas as suas principais características não foram alteradas pela pobreza e pelo luto. Eu não vou dizer que você não vai ficar um pouco diferente diante dessa dor que você está vivendo. Você pode até ficar um pouco diferente, mas o principal, o céu vai dizer sobre você: ele ainda retém a sua sinceridade. E sabe o que coroa a sinceridade? A constância. Diga bem alto: a constância coroa a sinceridade. Porque ser sincero um dia só é fácil, mas ser sincero nas horas mais amargas da vida é difícil. Grave essa frase: a constância coroa a sinceridade. Quanto mais você padece e mais você se mantém sincero, mais a sua sinceridade é coroada por Deus. Satanás olhou e disse assim: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Ele está dizendo: o homem daria tudo para salvar sua própria vida. O Senhor disse: estende a tua mão. Você diz assim: meu pastor não acredita em mim, meu pai não acredita em mim, meu cônjuge não acredita em mim, minha família não acredita em mim. Olha para esse crente que está ao seu lado. Diga para ele, mas diga aquela voz de profeta que só você sabe fazer: Deus acredita em você. Como Deus acredita em Jó, gente. Estende a tua mão, toca nos ossos, toca na carne, disse Satanás, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Deus acredita em Jó. Satanás, ele está na tua mão. Só guarda a vida. Gente, eu não quero sofrer igual Jó sofreu. Eu não quero, pelo amor de Deus. Ninguém aqui quer. Mas que dá um ardor aqui de pensar que Deus olha para um cara na terra de pele e osso e tem tanta certeza de quem ele é que diz: vai lá, acaba com tudo, só não mata ele, que você vai ver que ele continua me temendo. Então saiu Satanás da presença do Senhor. Feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Sofrimento na carne. Eu sei que dores emocionais são terríveis. Eu sei, porque eu já tive dores emocionais. Mas dores na carne também não são brincadeira, não, porque eu já tive. Já tive dor. Em 2 processos cirúrgicos que eu fiz, eu conheci dor. Um, pela patologia que me levou ao processo, que foi essa última, e da primeira vez, o processo em si. Gente, dor na carne não é mole, não. Somadas dores emocionais. Jó pegou um caco, começou a se raspar com ele sentado no meio da cinza. Um pedaço de cerâmica de barro. Nenhum dos que foram abençoados por ele compareceram para de alguma forma tentar aliviar seu mal. Dor emocional, dor física, ingratidão, desamparo. No meio da cinza, humilhado diante de Deus. Quem vai humilhar Jó? Grite: ninguém. Grite: ninguém. Ninguém pode humilhar quem a si mesmo se humilha. Jó já está humilhado diante de Deus. A gente é muito humilhado porque a gente se exalta muito. Aí a gente pensa que alguma coisa, toma uma pancada e desfia humilhado. Mas se você já chega humilhado, quem vai te humilhar? Já está humilhado mesmo? Entende? Ninguém pode humilhar quem a si mesmo se humilha. Aí a esposa chegou. Tenta entender. Tenta entender, não faz uma interpretação crua, não. Jó, ainda retens a tua sinceridade. Amaldiçoa a Deus
que essa mulher está dizendo é: o único fio que te liga à vida é a tua fé. Rompa esse fio. Morre de uma vez. Duas das mais terríveis tentações de Satanás: seja seu próprio libertador sendo o seu carrasco. O diabo diz: acaba com tudo. É ou não é? Segunda tentação de Satanás: acabe com os seus problemas, acabando com a sua vida. Há um número grande de suicídios em nosso meio, porque a voz de Satanás está dizendo: acabe com os seus problemas, acabando com a sua vida. Porém, Jó disse: como fala qualquer doida, falas tu. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque eu estou concluindo. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Eu quero que você repita a palavra receberíamos. Diga bem alto: receberíamos. O que Jó está dizendo é: isso é decisivo, tá? Eu não apenas suporto esse mal, porque suportar esse mal eu tenho que suportar, não tem jeito, não é? Se alguém falar: você perdeu o carro, vai ter que suportar. Tem gente que diz: se eu perder um filho eu não suporto, mas dentro da estrutura da perca você vai ter que suportar. Não é isso. Jó não está dizendo eu suporto, ele está dizendo eu recebo. Eu não apenas suporto esse mal, eu recebo. Eu recebo como sendo permissão de Deus, porque eu confio nas decisões de Deus. Você não está entendendo o que eu estou dizendo? Jó não diz: está amarrado. Jó não diz: vira essa boca para lá. Jó não diz: isso nunca vai me acontecer porque eu sou fiel. Jó não diz: já falei com Deus que eu não aceito isso. Jó olha para a mulher e diz: não recebi quando foi o bem, agora eu recebo também o mal. Quando Jó está dizendo eu recebo, ele está dizendo: eu tomo essa dor como sendo enviada de Deus para mim, porque eu entendo que até nas dores Deus sabe exatamente o que é melhor para a minha vida. Eu confio na bondade de Deus. Levante sua mão e diga isso: eu confio na bondade de Deus. Eu termino agora. Termino agora. Em tudo isto, bem que Deus falou, Deus avisou para Satanás. Em tudo isto, eu não vou falar de virada de cativeiro, porque não vai virar tudo hoje mesmo. Ou vocês estão pensando que vai sair todo mundo hoje aqui de cativeiro virado? Eu não vou falar que Deus vai te devolver em dobro tudo hoje, porque tem gente aqui que não vai receber nada em dobro hoje. Inclusive 10 filhos não se geram de novo em 10 dias. Então fique em paz, eu nem vou falar do triunfo de Jó hoje. Eu vim falar da dignidade de Jó. Em tudo isso, em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Aí eu escrevi, irmão Gilvan, para eu não esquecer que é para mim mesmo. E saber que alguns pecam com os lábios quando tropeçam em um móvel com o cantinho do dedo. Já bateu o cantinho do dedo no móvel? Com tudo isso, Jó não pecou. Qual o seu voto essa noite? O que você vai decidir sobre a palavra hoje? Está doendo, mas eu não vou pecar. Com a minha boca eu não vou pecar. Posso até com a minha mente, às vezes num cantinho, dizer: meu Deus, que dor. Mas com a minha boca eu não vou dizer: onde está Deus que não viu? Posso até num cantinho dizer: Deus, eu não estou entendendo
esconder nessa angústia, mas com a minha boca eu não vou dizer, porque tu não faz de uma vez. Que ou nasce riviaia, vendo um parente que você ama num leito de dor, você pode até dizer: Deus, eu não entendo porque os justos sofrem. Esse pensamento pode permear a mente de qualquer um aqui, mas não abra a tua boca para pecar. Diga: Deus, eu te glorifico, Deus, eu te exalto, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, o Senhor é Deus, o Senhor reina. Eu não entendo todos os teus propósitos, mas eu acredito na tua bondade, eu acredito na tua bondade, eu acredito. Levante do seu lugar, no nome de Jesus. Naraçu de Colmenésia. Tem um manto de glória aqui. Tem um manto de glória aqui. Tem um manto de glória aqui. Tem um manto de glória. Deus está na casa, igreja. Deus está na casa. Deus está na casa. Segure na mão desta pessoa que está do seu lado. Irmão Giovanni, essa canção o senhor conhece, Jó? Alá Surianda de Colmenerraio Sé de Quios Namanto Ré. Fecha os teus olhos, fica ligadinho no céu, não anda nem conversa agora não, pelo amor de Deus. Você segurou até agora, segura mais 5 minutos. Deixa Deus curar alguém aqui. Deixa Deus tocar em alguém aqui. Deixa Deus tocar em alguém aqui. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adora pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar o Deus. A Ele a glória.
me deu. Ei, tem alguém que está parado